Olá, bom dia. Hoje é 14/2/2025, 14 de fevereiro de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição em nome de Jesus Cristo. E que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual, que o Espírito Santo fale ao seu coração e que o Espírito Santo fale ao seu coração e que você tenha vislumbres espirituais em nome de Jesus Cristo. Então, estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus, lendo as Escrituras Sagradas. Lúcido, sóbrio, sem nenhum efeito de bebida ou droga, para a honra e glória de Deus. Então, fazer a vontade de Deus no Antigo Testamento, antes da graça de Deus estar manifesta por Jesus e por Deus, né? De lá para cá, eu lhe digo uma coisa. De lá para cá, eu digo da história para cá. Desde quando Jesus nasceu até o dia de hoje. Então, eu digo uma coisa a você. A vontade de Deus é amar, perdoar, fazer o bem, ler a Bíblia, ler a palavra dele, ouvir, ensinar, admoestar um aos outros, entendeu? Falar da palavra um para o outro, perdoar, ter misericórdia, compaixão, ajudar, fazer o bem, ser manso, ser pacífico. Mas, meu amigo, de Jesus, para trás da história, de antes de Cristo, para trás, a vontade de Deus muitas das vezes era árda. Os reis que eram ungidos por ele, que os seus profetas profetizavam e ungiam, quando sentiam, ouviam a voz do Senhor, a direção do Senhor de ungir, muito deles tinha que fazer a justiça, tinha que operar a justiça sobre a vida daqueles que tinham desobedecido ou que tinham feito o que era mal contra os servos do Senhor naquele tempo. Aí, meu amigo, era difícil, era ruim, que a pessoa tinha que operar a justiça. Como o caso de Jeú, que tinha que matar Jorão, porque Deus estava se vingando, operando a justiça sobre Jorão. E também tinha que matar Jezabel. Jezabel tinha matado não sei quantos profetas do Senhor, só porque os profetas profetizavam. Naquele tempo, o ruim era isto, sabe? Então, João, o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, ele tem um amor incondicional, ele ama o ser humano, ele quer salvar, ele não faz exceção de pessoa para salvar, ele quer salvar todos. Agora, o ser humano tem que crer em Jesus Cristo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. Então, não crer faz com que a pessoa esteja condenada. Então, Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, tem que crer, tem que fazer o ID. Tem pessoas que têm a missão de fazer o ID, de anunciar o evangelho. Tem umas que tem que ouvir e outros têm que crer e se batizar, para não ser condenado. Então, 2 Reis 9, versículo 21 em diante. Aqui nós vamos ver a vontade de muitas das vezes que os reis que eram ungidos tinham que fazer, né? Versículo 21, 2 Reis 9, 21. Então, disse Jorão, aparelhar o carro de lado com o carro de Jeú, e aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saiu ao encontro de Jeú. E o acharam no pedaço de campo de Nabote, o Jezreelita. Então todos dois ficaram com o carro aparelhado e viram Jeú, só que Jeú tinha sido ungido por Deus para poder operar a justiça, para poder se vingar de Jorão e de Jezabel, que matava os profetas do Senhor naquele tempo. Meu amigo, aí os reis não teve como deter Jeú. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse, a paz, Jeú. E disse ele, que paz e quantas prostituição da tua mãe Jezebel, e as suas feitiçarias são tantas, como é que vai haver paz? Ele estava furioso, Jeú. Jeú estava furioso,
muito antes de ser ungido rei. Aí o Jorão fala e pergunta: e sucedeu que, vindo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E disse ele, Jeú: que paz, e quantas prostituição da tua mãe Jezabel, e as suas feitiçarias são tantas, como é que há paz? Não tinha paz. Como é que há paz se as prostituições, se as feitiçarias da tua mãe são tantas? Então Jezabel, infelizmente, era uma mulher que era muito devota a outros deuses, fazia muitos e muitos rituais, fazia muitas e muitas prostituição, e ela não deixava ninguém viver em paz, principalmente os profetas, até mesmo os reis de lugares, os capitões dos exércitos, porque a mulher queria servir a outros deuses de todo jeito, a Jezabel. Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: traição há, Acasias. Mas não era uma traição, era Deus que estava se vingando, e eles não sabiam. Mas Jeú entesourou seu arco com toda a sua força e feriu a Jorão entre os braços. E a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Então, Jeú é ungido rei de Israel e mata a Jorão e a Jezabel. Agora eu lhe pergunto: Jeú acertou essa lança entre os braços de Jorão e saiu pelo coração. Tanta força que ele puxou no arco. Só que aqui Jeú não estava matando ele porque ele queria, entendeu? Por vontade própria. Aqui era a justiça de Deus que estava sendo manifesta na vida de Jorão. Porque Jorão matava os profetas, junto com Jezabel matava os profetas. Os homens de Deus, os servos de Deus naquele tempo. Naquele tempo. Aí Deus foi e feriu ele, usando Jeú. Agora eu lhe digo uma coisa. Você deve fazer o mesmo hoje, segundo Deus, hoje, o Novo Testamento, depois da graça para cá, da graça de Deus, né? De Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo. Tem que amar uns aos outros, perdoar, fazer bem, ter misericórdia. Perdoar aquele que lhe ofendeu. Amar, ter compaixão, ser pacífico. Tem que fazer o bem, não fazer o mal, não matar. Por isso que eu lhe digo, se você seguir os ensinamentos de Jesus, você não será condenado.